Sejam muito bem-vindos ao melhor momento da semana de vocês. Hoje a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial. Eu prefiro chamar ela de a Grande Guerra porque é bem mais da hora. E a gente também, o subtópico de hoje é o ataque dos homens mortos, que foi um ponto importante. Chamar a Grande Guerra porque naquela época eles pensavam que essa guerra ia acabar com todas as guerras, porque estavam envolvendo as principais potências europeias e isso ia resolver todos os problemas, como por exemplo colonização. Eles poderiam sentar e discutir isso e acabar de vez com todos os motivos para terem guerras grandes como essa. E claramente não deu certo, né? Desculpa o spoiler, mas existiu a Segunda Guerra Mundial. Bom, para entender a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter que começar do começo. Então tudo começou no Big Bang. O universo explodiu e começou. Toda a matéria se espalhando. Antes um pouco... Não, vamos pular essa parte. E Deus? Como de Deus, então? Vamos começar na unificação da Alemanha. Os povos germânicos, os alemães, sempre estiveram por aí. Desde o período da Roma Antiga, eles estavam lá, eles não foram conquistados pelos romanos, vale ressaltar. Depois eles contribuíram para a queda do Império, realizando vários saques e coisas aos romanos. Mas eles eram apenas tribos e reinos separadas, eles não estavam juntos em uma coisa só. A identidade alemã, as pessoas começavam a se sentir alemãs a partir do século XIX. E também a gente teve o Martin Luther, alguém lembra quem que é ele? É o cara que fez o Reform da Church. Isso. Ele foi na igreja, martelou 95 negócios falando assim, o Papa é um bobão e etc. Ele foi lá e fez isso, e aí mais ou menos ali metade dos alemães viraram protestantes, a outra metade continuou sendo fiel à igreja católica, então dividiu ainda mais esses estados que já eram divididos. Esses estados que ocupavam ali, que eram germânicos, ocupavam a área da Alemanha, eles eram autônomos e descentralizados. Tinha alguns que só tinham até quilômetros de extensão, um reininho ali com quilômetros, eles eram muito divididos. Só que cadê a imagem? Tá. Começaram a surgir a ideia do pan-germanismo junto com o romanticismo, então eles começaram a falar, a gente fala a mesma língua, a gente tem o mesmo folclore, então todo mundo aqui é alemão. E depois da Revolução Francesa isso se intensificou ainda mais, porque essas ideias do iluminismo começaram a se espalhar por toda a Europa e a Áustria, né? Bom, basicamente o que aconteceu nas guerras napoleônicas entre França e Áustria teria que ser postado num site onde eu não posso falar o nome, mas basicamente a Áustria desceu o sarrafo a França desceu o sarrafo na Áustria e a Áustria ficou destruída. Então meio que criou um vácuo para ver quem ia ser a nova nação germânica. E também algo muito interessante de se falar é que tinha as valquírias na cultura alemã, eu acho que não é difícil convencer ninguém a gostar disso. Bom, esse slide aqui, eu queria dar os créditos. Tem que deixar, já vou ser cancelado. Esse slide aqui foi roubado do Nerdologia, tá? Mas ele ficou muito bonitinho, então eu quis usar. Bom, basicamente a gente tinha a Prússia de um lado, que defendia a ideia de uma pequena Alemanha, só com os povos germânicos mesmo, e do outro lado a gente tinha a Áustria, que queria uma Alemanha grande, com todos os povos dominados pelo império deles. Bom, a Prússia começou nessa guerrinha aí, uma guerra ideológica entre a Áustria, começou conquistando alguns territórios de ducados alemães, pequenas províncias, e a Áustria começou fundando qual é o nome? Confederação Germânica, que englobava uma penca de estados da época alemães. A Prússia não queria ficar para trás, então ela criou o Zollverein, que era basicamente uma zona ali entre os estados germânicos que podia ter free trade, então comprar e vender coisas livremente, sem interferência do Estado, e a Prússia queria unir a Alemanha por meio da economia e industrialização. Isso foi aumentando cada vez mais com o governo prussiano investindo em industrialização pesada e ferrovias, então eles conectaram toda a pequena Alemanha ali por meio de ferrovias, e eles estavam meio que na frente ali da Áustria nesse sentido, mas ainda faltavam algumas coisinhas para ter a unificação completa. Bom, quando se fala de unificação da Alemanha, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, vocês provavelmente não vão achar, mas eu sempre acho quando eu vejo isso. Teve uma tentativa de criar um monarca alemão em 1848. Foi basicamente o seguinte, um bando de plebeus assim, aleatórios, chegaram no rei da Prússia e falaram, não, segundo a gente, você é o imperador alemão agora. E acabou. E aí o imperador prussiano, ele virou aqui e falou assim, para os caras, né, eu não vou aceitar uma coroa da plebe, isso é um insulto ao meu poder. E eu achei isso muito engraçado, né, porque me lembra o Selbit um pouco. Bom, depois a gente teve a Guerra dos Ducados, e foi basicamente assim. Tinha o Ducado de Holstein, que era um território da Dinamarca, mas eles falavam alemão e até faziam parte da Confederação Germânica. E
e eles estavam linkados por questões de, bom, hereditariedade, monarquia, com o ducado de... Cara, eu não sei falar isso. Eu escrevo. S-H-S-C-H-L-E-W-I-G. Então, Schwissling. Que era realmente dinamarquês. Mas alguns movimentos de independência se intensificaram em 1848. Em 1851, o Otto von Bismarck, né, que era conhecido como chanceler de ferro, ele basicamente chegou lá e anexou o ducado. Em 1864, a Dinamarca, depois que o monarca desses dois ducados morreu, a Dinamarca reescreveu uma constituição sobre os ducados e a Prússia não gostou nada disso e partiu para a guerra. Junto com o apoio da Áustria. Então, depois de derrotar a Dinamarca, a Alemanha ficou com o ducado de... a Prússia ficou com o ducado de Schweizingen e a Áustria ficou com o ducado de Holstein. Mas depois, ainda nessa discussão dos ducados, a Prússia falou meio que, não, Holstein também é nosso, e declarou guerra à Áustria, e eles deram uma surra na Áustria, então isso mostrou para todo mundo que a Prússia era a potência alemã, a potência germânica superior. E depois disso, o ponto final para a unificação da Alemanha foi a Guerra Franco-Prussiana. Bom, basicamente, desde o começo que eles queriam unificar a Alemanha, Otto von Bismarck já tinha uma ideia, ele pensou o seguinte: para provar que a gente é bom e merece ser um Estado completo, a gente vai ter que ganhar uma guerra contra a França. E aí todo mundo ficou, vamos fazer isso. Só que eles queriam esperar uma oportunidade de que a França declarasse guerra a eles. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: Otto von Bismarck foi fazendo cada vez mais medidas que faziam a França se opuser economicamente e militarmente à Prússia, aumentando um pouco das tensões. E aí, deixa eu ver o ano. Em 1870, aconteceu uma guerra de sucessão, uma crise de sucessão pelo trono espanhol, e basicamente o imperador prussiano, o Wilhelm, no nome original Guilherme em português, Guilherme I, ele falou o seguinte: não, quem vai ser imperador da Espanha é meu primo, Leopoldo. E a França entrou em choque, porque ter dois imperadores prussianos cercando eles ia significar uma guerra em duas frentes. Ia basicamente ser muito difícil de ganhar. Então a França ficou louca com isso, foi conversar com o Leopoldo e falou: você não pode assumir não, se você assumir vai dar ruim. E o Leopoldo falou: beleza, não vou assumir. Ele nem queria tanto assim ser monarca da Espanha. Só que o Otto von Bismarck ele fez o seguinte: ele escreveu uma carta falsa em que eles ofendiam os franceses e, bom, basicamente eles ofendiam os franceses, eles respeitavam o embaixador. Isso deixou e mandou para a imprensa. Isso deixou, a imprensa publicou a carta e deixou a francesada louca. Eles saíram na rua pedindo guerra. E em julho de 1870, a França declara guerra à Prússia. Depois, o serviço militar obrigatório prussiano, junto com a grande industrialização que eles tiveram, fizeram a guerra acabar em setembro de 1870, então foi uma guerra bem rápida. Basicamente, a França foi espancada de novo. E ainda teve uma resistência que continuou lutando até janeiro de 1871, mas essa resistência se dissolveu depois que eles capturaram Paris. E durante as negociações de paz, num palácio francês, todos os monarcas germânicos que ajudaram na guerra, que eram basicamente todos que estavam no Zollverein, da pequena Alemanha, se uniram e falaram: Wilhelm, você é o imperador alemão. E cederam os territórios para ele, e agora tinha um império alemão unificado. Bom, chega de falar da Alemanha, né? Agora um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Basicamente, nesse período, a Europa estava passando por uma era de ouro, pode-se dizer. Ela estava se desenvolvendo tecnologicamente, então estava inventando carro, telefone, luz elétrica, descobriram a radioatividade. Estava tudo inovando, né? As coisas estavam indo muito bem. Só que toda essa inovação tecnológica também se aplicava ao campo bélico. Então todos os países estavam se preparando para uma guerra. E aí tiveram outros motivos, né, para long-term causes, para a Primeira Guerra, que a gente chama, né, motivos que não foram o que fez a guerra começar, mas elas aumentavam as tensões entre os países e deixavam a guerra mais provável de acontecer. Primeiro era o nacionalismo, então os países agora eles se sentiam mais poderosos, falavam: não, os franceses são melhores que os alemães falavam: não, os alemães são melhores. Isso basicamente deixava eles com vontade de ir para a guerra e provar que eles eram superiores. Outra coisa foi o revanchismo. Naquela guerra franco-prussiana, a França perdeu os territórios de Alsácia-Lorraine, que é essa pontinha aqui,
Isso deixou os franceses muito bravos, eles queriam ir para a guerra para a Alemanha para reconquistar esses territórios. Outra coisa foi o irredentismo, que é basicamente você querer juntar, não um território que era antes parte seu, mas você querer juntar pessoas da mesma nacionalidade, né? Então, por exemplo, a Itália, eles era uma nação recém-formada, né? Porque a Itália estava dissolvida, e tinha alguns falantes de italiano no Império Austro-Húngaro. E um desses sentimentos de irredentismo deles era capturar esses territórios e unir o povo italiano. Outra causa foi imperialismo e a colonização. Então, a guerra quase estourou por causa de uma crise em Marrocos em 1908, mas não vale a pena entrar em detalhes com isso. Mas, basicamente, todos esses impérios europeus eles se opunham em questão da colonização, então cada um queria um pedaço de terra para o outro. Então, isso dava mais motivos para eles entrarem em guerra. Outra foi arms race, né? Nossa, como fala? Guerra. Tipo, corrida das armas, né? Não sei como falar direito. Mas basicamente estava todo mundo tentando fazer o Corrida armamentista. Isso, corrida armamentista. Estava todo mundo tentando fazer equipamentos e coisas melhores que os outros. Um episódio que ficou marcado foi o Dreadnought, que era basicamente um navio britânico muito potente da época. E os britânicos foram lá e construíram 8, só que todo mundo meio que ficou com inveja disso e sabia que eles tinham que se igualar à potência naval da Inglaterra se eles fossem lutar uma guerra. Então todo mundo começou a meio que fazer os próprios Dreadnoughts, mas lembrando, ninguém vence da Inglaterra no mar, então eles tinham uma marinha mais potente mesmo assim. Outro motivo que foi, o principal para a guerra implodir tão rápido era a farra das alianças. Então basicamente a gente tinha a França que era aliada à Rússia, que era aliada à Sérvia, do outro lado a gente tinha o Império Alemão, que era aliado ao Império Austro-Húngaro, que era aliado à Itália. Então basicamente qualquer conflito regional ia se escalar numa guerra gigantesca, porque estava todo mundo envolvido e todo mundo ia meio que se matar. Bom, o fósforo que caiu na fagulha de palha da Europa para começar essa guerra foi o seguinte. O Império Austro-Húngaro ele era bem grande e diverso, então tinha várias nacionalidades dentro dela. E o sucessor do rei, um cara chamado Franz Ferdinando, ele estava fazendo uma viagem na região da Bósnia para tentar angariar apoio dos sérvios que viviam lá. Ele foi lá, começou a visitinha dele normal, até que um movimento chamado Mão Negra, que abdicava pela independência desses povos, eles eram nacionalistas sérvios, eles meio que, falavam, alguns membros do governo sérvio até faziam parte desse movimento, e basicamente o que aconteceu foi que esses caras do Mão Negra, eles pegaram uma granada e jogaram no carro do Franz Ferdinando. A granada bateu no capô do carro e explodiu no carro de trás. Franz Ferdinando não morreu. Só que ao invés de ficar preocupado e voltar para casa, o Franz Ferdinando pensou: não, eu vou no hospital visitar os feridos, é uma boa ideia. E aí no caminho que ele estava indo visitar os feridos no hospital, o motorista virou na rua errada. E o carro quebrou, bem na frente do Gavrilo Princip, que estava tristinho, tomando café, comendo um sanduíche. Ele estava triste porque a tentativa de assassinato tinha falhado, só que parou. Franz Ferdinando na frente dele, ele com a pistola no bolso. Ele tira a pistola, dá um tiro no Franz Ferdinando na esposa. Bum! Primeira Guerra Mundial vai acontecer. Bom, mais detalhes do que aconteceu foi o Império Austro-Húngaro mandou um ultimato para o governo sérvio, com várias exigências muito pesadas. O governo sérvio aceitou todas, menos uma, que era permitir que a polícia austro-húngara entrasse em território sérbio para buscar os culpados e esse tipo de coisa, e eles não queriam isso para manter a soberania sobre o seu território. E os austríacos, eles não estavam nem aí, eles queriam que a Sérvia não aceitasse para começar uma guerra e eles poderiam acabar com a Sérvia de uma vez por todas. E bom, a guerra eclodiu. Como eu mostrei antes na aliança, todo mundo começou a ficar envolvido. O plano da Alemanha para ganhar essa guerra era até que um pouco simples, ele era chamado de Plano Schlieffen. Ele ia evitar uma guerra em dois frontes, porque a França e a Rússia eram aliados. Então, eles seriam cercados em dois frontes, tendo que dividir o poder militar dele em dois esquadrões, né? Deixar na metade. Ia ser muito difícil você sustentar uma guerra em dois frontes, porque, né? Mais recursos que você tem que gastar, mais soldados, mais dinheiro. Então, para acabar com a guerra em dois frontes, ia ser basicamente o seguinte. Eles iam atacar a França passando pela Bélgica, porque aqui embaixo, na divisa entre a Alemanha e França, era uma região bem fortificada. Eles iam capturar Paris rapidamente. Enquanto a Rússia se organizava, a Rússia era grande e não tinha grandes ferrovias, então eles iam demorar muito tempo para mobilizar o exército deles. Então eles iam primeiro ganhar da França rapidinho para depois poder focar na Rússia. Mas, bom, vamos ver o que aconteceu, né? Não vou dar spoiler. Primeiro, a Alemanha começa invadindo a Bélgica
E a Grã-Bretanha garantia a neutralidade da Bélgica por conta de um tratado de Londres, acho que não lembro o ano, mas é bem antes da guerra. E lá na Bélgica os alemães cometem várias atrocidades, então eles pegam os homens, enfileiram e matam, cometem atrocidades contra mulheres, crianças, esse tipo de coisa, e isso serviu como propaganda para os aliados, para fazer mais nações apoiarem a causa deles. No começo a Alemanha vai muito bem, eles conseguem avançar aqui, capturando a Bélgica, e indo em direção a Paris. Eles começam a ir cada vez mais até que eles são parados na Batalha de Marne, que foi basicamente um milagre, porque eles estavam a mais ou menos 70 km de Paris. E lá em Marne, era um riozinho, né? Então os aliados, lutaram com tudo, porque se eles perdessem ali Paris, provavelmente ia cair, ia ser mais difícil ainda segurar a cidade. Então eles fizeram esse milagre do Marne e conseguiram segurar o avanço alemão. Depois disso, a Batalha de Marne foi de 6 a 12 de setembro. Depois disso, eles fizeram os alemães recuar um pouco e os alemães cavaram trincheiras para proteger as posições que eles já tinham conquistado. E os aliados fizeram a mesma coisa, deixando a guerra nesse fronte ocidental um pouco mais estagnada. Aqui são as trincheirinhas. Essa aqui é a bandeira da Alemanha, que eu acho bem bonita. Bom, enquanto isso, o Reino Unido declarou um bloqueio naval à Alemanha, então eles não iam deixar nenhuma mercadoria passar para a Alemanha. E a Alemanha tentou quebrar esse bloqueio, mas ninguém vence na Inglaterra no mar. E na batalha de... vocês podem ler o nome aí, eu não vou conseguir pronunciar isso. Eles derrotaram a marinha alemã e garantiram a superioridade no mar. Mas mesmo assim, os alemães tinham uma vantagem, que eram os U-boats, os submarinos. E eles ficavam afundando alguns navios que iam em direção à Inglaterra, sendo civil ou não. Isso depois vocês vão ver que foi um dos motivos para os Estados Unidos entrarem na guerra. É a bandeira da Marinha Britânica. Lucas Vilares. Please come to the high school office. Lucas Vilares. Bom, enquanto isso, no outro fronte da guerra, no Oriente, os russos eles se organizaram bem mais rápido do que eles esperavam. Eles começaram uma ofensiva contra a Alemanha, eles conseguem até que penetrar o território alemão bem, até que eles mandam reforços, começam a reconquistar o território perdido. E, enquanto isso, eles também lançaram um ataque aos austríacos. Os austríacos eram basicamente... eles eram muito fracos, assim, tudo que eles faziam eles levavam um couro. E os russos estavam avançando cada vez mais no território deles. Enquanto isso, na África, também as colônias brigavam entre si, então as colônias dos aliados brigavam com as colônias dos alemães. Os aliados ocuparam a Togolândia, que é esse lugarzinho aqui, que antes era parte dos alemães. E eles também tentaram capturar Camarões e Namíbia, mas não deu muito certo, não teve muito progresso. Enquanto isso, lá na Oceania, o Japão era meio que amiguinho da Inglaterra e eles tinham tendências imperialistas, eles queriam conquistar mais ilhas com mais recursos naturais, porque o Japão tinha pouco. Como eles eram um império crescente, uma potência industrial em ascensão, eles precisavam de recursos naturais. Então, eles invadiram várias colônias alemãs, que eram espalhadas em ilhas, até uma parte da China, e eles capturaram essas colônias, entrando do lado dos aliados. Enquanto isso, a Nova Zelândia, putz, nem dá pra ver o mapa, mas essa pontinha aqui, verde clara, que era da Alemanha antes, os caras da Nova Zelândia conquistaram. E a Austrália foi direto na Papua Nova Guiné, Guinéia, né, que chamava na época, direto na Guinéia alemã aqui, e um grupinho ficou resistindo ali até 1919, quando avisaram para eles que a guerra acabou. Bom, enquanto isso, lá no Ocidente, a Rússia tentou invadir o Império Otomano, que entrou do lado dos poderes centrais na guerra. Bom, basicamente não teve muito progresso essa campanha. Os otomanos tentaram invadir a Rússia, mas muitos morreram de frio. Enquanto isso, a Áustria e a Hungria eles conseguem avançar em direção à Sérvia e capturar a capital deles. Só que 3 dias depois eles são expulsos e forçados a recuar, e a Sérvia até invade um pouco do território deles. Então ali é a bandeira da Sérvia. Bom, enquanto isso, no Oriente, a Rússia vai avançando cada vez mais em território austro-húngaro, só que a Alemanha faz um contra-ataque a eles e na batalha... Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver se estão as minhas anotações. Tannenberg. Na batalha de Tannenberg, os russos eles levam uma derrota, astrondosa, assim, eles perderam muitos soldados, e isso deu uma baixada na moral de guerra, mas eles conseguiram resistir um pouco do avanço alemão. E aí a gente vai entrar na minha parte favorita da Primeira Guerra Mundial. Não é minha parte favorita.
mas é uma parte bem legal. Basicamente aconteceu uma trégua de Natal entre 24 e 25 de dezembro no fronte ocidental, onde os soldados estavam entrincheirados. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: os soldados começaram a cantar músicas natalinas, os soldados alemães começaram a cantar, os britânicos responderam, e eles saíram no meio da guerra, na terra de ninguém, né, que era o espaço entre as fronteiras, e eles foram conversar, trocar presente, enterrar os mortos. Em alguns lugares eles até jogaram futebol juntos, então é um momento bem bonito da guerra, que ajuda a lembrar que os soldados não são meros números, eles são humanos. Eles eram homens e, adolescentes que estavam longe de casa só seguindo ordens generais que não morriam na guerra, e sim eles estavam fazendo um trabalho duro. Então, em março de 1915, os franceses e ingleses tentaram quebrar a linha alemã, e os franceses começaram a usar gás lacrimogênico para distrair os alemães, e eles foram um pouquinho mais pesados e contra-atacaram com gás cloro, que é mortal. Então eles meio que responderam esse ataque com um gás mais venenoso ainda. E agora, aqui, outros gases que eles usavam. O gás fosgênio ele era o mais mortal de todos. Ele era invisível e, você já respirar um pouquinho dele, você morria. E outro que ficou bem famoso é o gás mostarda, que tinha essa cor amarelada aqui, que quando entrava em contato com a pele fazia um monte de bolhas e causava terror nos soldados, era uma pressão psicológica enorme. E o gás, ele matava muito, mas ele era muito inefetivo, porque bastava bater um vento que o gás voltava todo para sua trincheira, e você ia perder soldados devido ao gás. Bom, agora sim vem minha parte favorita.